A fé anula o medo. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Foi pela fé que Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, do faraó. Ele perseverou porque viu aquilo que era invisível, o próprio Deus. Ou nós vivemos pela fé, ou continuaremos vivendo com medo. A Bíblia diz que Moisés decidiu encarar a ira do rei pela fé. Ele perseverou porque creu, acreditou naquilo que era invisível. A história de Moisés nos ensina que viver pela fé e não pelo medo é uma escolha. Diz a história que Moisés foi até o homem mais poderoso do mundo naquela época, o faraó. Imagina você, Moisés, falando com o faraó e dizendo: sabe aqueles escravos? Eu vou levar todos eles embora. Você não vai mais ter trabalho gratuito aqui. Deixe meu povo ir. Moisés tinha todos os motivos para ter medo, ousar falar com Faraó. Ele estava indo contra o homem mais poderoso, considerado por muitos na época como um semideus. Tudo que o Faraó dizia, todos tinham que fazer, virava lei. E aqui está Moisés, declarando: nós não vamos mais aceitar. Não tenho medo de você, porque eu me reporto a uma autoridade superior, ao Deus Criador dos céus e da terra. Cá entre nós, isso exigiu muita coragem. Você deseja ter esse mesmo tipo de fé em sua vida para superar o medo? Quanto mais perto você se achegar de Deus, mais ficará corajoso. Deixará as inseguranças, o medo de lado, porque saberá que quem guerreia as nossas guerras é o próprio Senhor. O mesmo ocorre quando nos afastamos de Deus. Passamos a questionar, passamos a entender que são pelos nossos próprios méritos, dinheiro, currículo, conhecimento, que vamos conseguir as coisas, e aí quando vemos que não somos capazes, o que acontece? O medo se instaura. Por isso precisamos nos submeter a Deus e saber que Ele é o nosso Deus. Ele está conosco em nossa jornada. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Durante a sua semana, ou mesmo no dia de hoje, quantas vezes você agradou a Deus através da sua fé? Sim, porque quando você deposita a sua confiança em Deus, no invisível, naquilo que ainda não aconteceu, isso se chama fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deseja agradar a Deus? Tenha fé, acredite nele. Você quer que algo mude em sua vida? Em vez de reclamar, comece a acreditar. Deus não vai se mover por lamentações, reclamações. Deus irá se mover por um povo que tem fé, que o adora em espírito e em verdade. Você pode escolher fazer a vontade de Deus ou não. E aqui vai a grande chave. Não importa o tamanho da nossa fé, mas sim o tamanho do nosso Deus. Mesmo que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, se disser a esse monte, vá daqui para ali, eles irão. Precisamos confiar, depositar toda a nossa esperança nos pés do Senhor, crendo que Ele é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, e não há nada neste mundo que seja impossível para Ele. Confie no Senhor. Seja corajoso como Moisés, prudente
Obviamente, não é porque temos fé que devemos também ser irresponsáveis. Mas aquilo que é possível, cabe a você. E o impossível, coloque no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, aumente nossa fé e que possamos ver os milagres de Deus acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.